Eu quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para a classe dos adultos, lição de número 8, e neste vídeo nós temos aqui a lição comentada, quando nós vamos estar caminhando junto à nossa revista e fazendo alguns comentários para melhor entendermos esta lição que está diante de nós. Então, o título da nossa lição, Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Na página 56, nós vemos o nosso comentarista colocando o primeiro tópico, o homem, um ser afetivo. O primeiro subtópico, os propósitos do estudo. Então, este é um parágrafo de introdução. No segundo subtópico, nós vemos ele falando da afetividade, emoções e sentimentos. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo deste segundo subtópico, porque nele nós vamos encontrar a distinção que o nosso comentarista vai fazer entre uma palavra e a outra palavra. Neste caso, nós vamos aprender a diferença entre emoção e sentimento. E ele vai fazer claro essa diferença neste subtópico aqui e nós vamos daqui a pouco aplicar num exemplo bíblico. Então, o subtópico 2, afetividade, emoções e sentimentos, diz de forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim, e agora ele vai participar a diferença, não é? Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Então, emoções, e eu até sublinhei aí, não é? Sem a gente pensar, porque eu achei interessante esta colocação que vai estar diferenciando da outra e nós vamos usar isso aqui daqui a pouco. Sentimentos, que é a letra B que está aí, seguindo a leitura, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo, e aí eu vou sublinhar essa próxima parte que diz, e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Eu não vou continuar lendo aqui, porque você vai fazê-lo na sua sala de aula, com certeza. Nós já lemos a revista, não é? Então, não quero fazer duas vezes o que não seja necessário, mas eu gostaria de mostrar para você aonde eu marquei aquilo que eu achei importante aqui. No terceiro subtópico, ele vai falar sobre os principais afetos. Eu também simplesmente leria este subtópico participando daquilo que está sendo explicado aqui para nós. No quarto subtópico, no entanto, nós temos inveja, ira e ódio, e o pastor Silas vai compartilhar conosco um exemplo na pessoa de Caim. Lembra-se de que Caim e Abel, não é? Foram dois irmãos que a sua oferta foi recebida diferentemente diante de Deus e provocou uma emoção, provocou um sentimento, e é isso, este exemplo que ele colocou aqui, nós vamos estudá-lo de uma maneira um pouco mais didática. E eu vou começar do seguinte. Primeiro tópico, nós vamos começar lendo o texto de Tiago 1, 14 e 15. Por quê? Eu vou fazer um paralelo deste texto com a história de Caim, com aquilo que o pastor nos está ensinando sobre a diferenciação de emoções e sentimentos. Então, vamos lá para a nossa Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, e o texto diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Eu sempre achei interessante este texto, porque Tiago aí coloca 3 estágios diferenciados, desde o momento que talvez a tentação bata a porta do nosso coração, da nossa mente, até o momento que nós consolidamos o pecado, ou fazemos, ou atuamos naquele pecado. Então, nós vamos ver que são 3 estágios aí. O estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. No estágio 1, Tiago diz que nós somos atraídos
pelos nossos próprios desejos. Concupiscências semelhante aos nossos desejos. Desejos internos, ou seja, coisas que nós reagimos positivamente a elas. E você tem parte física nela, mas parte daquilo que nós nos envolvemos, né? Naquilo que nós vemos, que nós participamos. Essa junção das duas coisas vão nos atrair por uma ou outra coisa. Você sabe que, por exemplo, só para fazer simples aqui os desejos, ver a diferença, tem determinadas comidas que alguém vai mostrar para outro e a pessoa não vai sentir nada por aquele alimento, vai falar, não gosto disso. E para outra pessoa você vai mostrar o mesmo alimento e a pessoa vai ficar, né, desejoso. Então, esta realidade ela pode ser diferenciada. Há coisas que a maioria de nós tem o mesmo desejo semelhante, pelo menos, né? Principalmente no tocante às coisas que vêm do nosso ser natural, da nossa carne, mas veja que, a exemplo do que eu dei aqui, nós podemos ter diferentes reações dentro, diferentes, e aqui no caso biológicas, para ter o gosto, né? Eu sei que isso é um pouco complicado, mas acontece, se você acostumar muito com algumas coisas, o azedo, por exemplo, ou o gosto do amargo. Então, tem pessoas que gostam e tem pessoas que não estão acostumadas e não têm prazer nenhum em coisas desse tipo. Então, mas a verdade do texto é que nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos. É algo que está dentro de nós e eu quero marcar isso porque nós vamos juntar algumas peças para concluir algo interessante no final do nosso estudo. Então, eu vou chamar este estágio, o estágio das emoções. Fazendo um paralelo daquilo que o pastor Silas nos explicou, as emoções, esta primeira atração, esta primeira coisa que você foi tentado porque você desejou aquilo, né? E vem da sua natureza, claro que a sua natureza, como eu disse, tem a parte física e a parte da interação que você já teve com as coisas do mundo ao seu redor, né? Então, essa primeira realidade, sem pensar, né? É quase que um ímpeto, quase súbita, é a emoção. O estágio segundo, o autor Tiago diz que o pecado vai ser concebido. E aí nós entendemos que este pecado está sendo concebido na mente. E vamos ligar isso aí com a palavra sentimento. Sentimento. Ou sentimentos, tá? Estamos ligando a segunda coisa. Então, a pessoa foi tentada. Naquele momento, você pode dizer, tá repreendido em nome de Jesus e pá! Jogou para fora, né? Você pode dizer, não, eu não posso pensar nisso, não quero pensar nisso, Deus me guarde, e pá, você jogou para fora. Ou você pode pensar duas vezes. Você pode começar a imaginar mais. Você pode ir além nessa tentação e desejar mais. E começar a conceber na sua mente a prática, o gosto, o sabor, vamos dizer, de volta à comida, que é a coisa mais simples. Você já começa a salivar, porque você já está pensando no momento que você vai comer daquela comida. E claro, dentre todos, esse é o exemplo mais leve, não é? Mas que nós entendemos que alguém vai criando o sentimento, uma história, um corpo na mente e você já está pecando, se isso for um pecado. Nós estamos falando do que não é pecado, da comida, né? Mas, vamos dizer, Jesus dá um exemplo direto acerca disso na questão do adultério. No primeiro sermão dele, lá, o Sermão da Montanha, ele disse, lembra que os antigos diziam, não cometa adultério? Pronto, isso é o pecado cometido do lado de fora. Ele diz, eu, porém, vos digo, se vocês, na vossa mente, né, no vosso coração, cobiçarem com desejo a mulher de alguém, já pecaram naquele momento. Então, alguém pode pecar dentro do coração? Sim, contra Deus, sim. Não pecou ainda contra a sociedade, contra a mulher, contra o marido, porque não foi consumado. Mas contra Deus, Jesus está nos explicando que este pecado já foi concebido, ele já nasceu. E o interessante do pecado é que, biblicamente, o pecado nos separa de Deus. Essa é a marca. Em termos espirituais, é a marca maior do pecado. Ou seja, quando alguém está usando o seu pensamento em coisas pecaminosas, Deus não pode mais ter comunhão aí. Amém? Deus pode até usar o Espírito Santo,
realidades do lado de fora para te alertar, para te fazer ver, para te tirar daquele caminho, não é assim? Mas ele não vai mais comungar, não é? Neste lugar, porque ali já está sendo permeado o pecado. O pecado já foi concebido na mente, os seus sentimentos já estão agora vinculados, ou seja, nós paramos, pensamos, ao invés de a gente rechaçar, de jogar fora, o que nós fizemos foi começar a trabalhar com ele. Então, este pecado concebido trata-se de uma decisão consciente. E em terceiro lugar, é a consumação do pecado. E neste caso, é quando é na carne, é quando a mentira sai da boca, é quando o adultério acontece na realidade, é quando o roubo acontece, a pessoa pegou a coisa que não era sua, mas tudo isso, na maioria dos casos, aliás, 100% dos casos, aconteceu antes na cabeça, no pensamento da pessoa, veio primeiro como uma tentação, uma emoção, de repente, uau! E aí a pessoa começou a pensar e concebeu o pecado na sua mente, e daí ele participou daquela ação. Vamos ao caso de Caim, que é o exemplo que o pastor coloca aqui para nós. O caso de Caim está em Gênesis, capítulo 4, e nós vamos ler do 4 até o 9, mas vamos parar em cada etapa aí. Então, nós vamos dividir o caso de Caim na etapa da emoção, que foi uma reação súbita, na etapa do sentimento, e eu penso que nós colocando assim, essa diferenciação vai ficar muito clara para todos os nossos alunos, né? Foi uma decisão consciente, e a consumação foi quando o pecado, né? Ele foi consumado, foi feito. Neste caso aqui, o pecado foi um homicídio. Então, vamos ver lá. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o seu semblante. Então, este texto aí está mostrando como as emoções nos afetam. Foi súbito. Quando Caim viu que Deus não recebeu a sua oferta, pronto. Na mesma hora vem uma emoção de ira, o seu rosto mudou, a sua feição, e é isso que nós vemos claramente aí em Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. Vamos seguir a leitura, versículos 6 e 7. O texto diz o seguinte: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Veja aí. Com certeza, depois da emoção, Caim começou a gerar um sentimento e a crescer um projeto dentro dele. O que nós vemos aqui nos versículos que nós lemos foi a aplicação da misericórdia de Deus para com Caim. Antes que o projeto fosse, eu não sei em que momento, mas que fosse pelo menos consumado, Deus veio intervir aí. E eu aprendo deste texto que Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele intervém nas nossas vidas, nos dias de hoje. Nós somos tentados, o sentimento começa a se formar e, de repente, o Espírito Santo nos faz lembrar algo, nos faz enxergar algo, nos faz questionar alguma coisa. A exemplo do que Deus fez aí, eu posso ver, eu posso entender que Deus também tenta, não é, nos salvar de entrar no pecado através da ação do Espírito Santo de Deus. No entanto, aqui foi a pessoa de Deus que questionou a Caim: por que você se irou? Por que o seu semblante se transformou? Rapaz, você está completamente transformado, você está acabado. Tá vendo aí? Mas aí Deus deu a chave espiritual do assunto para Caim. Ele diz: olha, se você mudar o curso do teu coração agora, você se arrepender, você não quiser caminhar aonde o teu pensamento e os teus projetos estão levando, mas acertar comigo a sua situação, tudo vai ficar bem. Mas se você for por este caminho que a tua ira, este sentimento está te levando, o pecado está na tua porta. E ele vai
te dominar. Ou seja, você vai se tornar, como nós conhecemos no Novo Testamento, servo do pecado. Quando nós pecamos, nós nos tornamos servos do pecado e Deus falou para ele, olha, o pecado está aí na porta, você está à beira de consumar e ele vai te dominar. E esta é uma situação de separação, não é? De rompimento na comunhão com Deus. Mas Deus, enquanto neste processo, ele interviu para salvar a Caim. Mas Caim fechou o seu coração e permaneceu no seu sentimento de ira. Veja, para com Deus e para com o seu irmão que não fez nada. O que o coitado do irmão fez foi trazer a sua oferta de coração para Deus. Mas este jovem Caim se irou contra Deus e se irou contra o seu irmão, e mesmo na presença de Deus sendo questionado de uma forma amorosa, Deus tentando abrir-lhe os olhos, ele negou-se em fazer qualquer coisa. Então o que aconteceu depois? Vamos colocar aqui Gênesis capítulo 4, 6 e 7, nós lemos, né? A decisão consciente dele. E na consumação nós vamos ler em 2 estágios. Gênesis 4 e 8 vai ser contra o seu irmão. E no Gênesis 4 e 9 vai ser contra Deus. Leiamos o versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e fez o quê? O matou. Então, a consumação do pecado em relação a Abel foi matar, tirar a sua vida. Versículo 9, em relação a Deus. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu guardador do meu irmão? O que eu encontro aí? Primeira coisa, ele mentiu. Ele não sabia onde estava Abel? Claro que ele sabia. A mentira foi o primeiro efeito, primeiro resultado patente, porque tudo isso já estava no coração deste jovem, que não quis desfazer-se daquilo que o sentimento, veja como combina com Tiago, você foi tentado, mas agora conscientemente, ao invés de você jogar a tentação, o pecado eliminar ali naquele momento, você começou a pensar, a formar um sentimento, a conscientemente planejar alguma coisa. Neste caso, ele fez o de matar seu irmão. Segunda coisa, ele desprezou a Deus. Talvez um pouco de sarcasmo aí, né, com Deus. Quando ele disse, por acaso eu sou guardador do meu irmão? E o terceiro, que está implícito, ou seja, não está escrito no texto, mas que nós entendemos biblicamente, é que este relacionamento com Deus foi rompido. Espiritualmente, a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Então, quando nós temos acesso a Deus, quando nós estamos a Deus, o pecado, ele mancha, ele faz esta separação espiritual de Deus, e agora este jovem não tinha mais comunhão, a não ser que ele se arrependesse. Nós vemos na palavra de Deus, não vou falar os detalhes aqui, mas sempre Deus buscando, não é isso? Sempre Deus tentando trazer o seu povo, aqueles que já o conheceram, que têm um relacionamento com ele, ao arrependimento para que se possa religar este relacionamento, mas o pecado é o que provoca esta separação do homem com Deus. Por quê? Porque Deus não pode conviver com o pecado. A sua justiça não permite que Deus conviva. Aonde está o pecado, não vai estar a pessoa de Deus. Segundo tópico, nós já estudamos então o primeiro e marcamos os dois pontos principais aí. O segundo tópico, ele fala emoções, experiência e controle. No primeiro subtópico, nós temos como texto base Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. E você pode ler este tópico completamente, ele é baseado neste texto, né? E nós vamos colocar aqui duas anotações. Vamos ler primeiro aí, Efésios 4, versículo 26 e 27 diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então, o que o pastor nos está ensinando, e você com certeza vai ler este tópico, mas é que a ira, ela aparece primariamente como uma emoção. Ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Por quê?
A ira pode também progredir, ou vamos colocar o seguinte, uma ira processada. A ira processada, eu estou usando a palavra que ele usa, um processamento na cabeça. Então, esta ira, quando ela é processada, então a pessoa decidiu manter ela, lembra que a gente falou no caso de Caim, ele podia ter recusado, a gente deu alguns exemplos nossos, de dizer, não, Deus me guarde, não quero isso, não vou nem pensar nisso. Né? Quando nós reagimos, quando o que está dentro de nós é puro, é de Deus, nós vamos reagir. Ninguém pode talvez ter controle necessariamente com relação a estes ventos de tentações, estas emoções que possam vir súbitas. Ao mesmo tempo, vai depender do que está dentro. Mas, vamos dizer, que venha e acontece com todos nós, né? Nos surpreenda. A nossa reação, dependendo do que está dentro do nosso coração, vai ser dizer, nem pensar, Deus me guarde, como foi de José. Eu não vou pecar contra Deus nem contra o seu esposo. E ele fugiu daquela situação. Mas aqui, quando a ira é processada, então esta pessoa decidiu manter, né, assim, irado, e o diabo vai tomar proveito. É isso que, em outras palavras, este texto está dizendo. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Porque se você pecar, se você passar de uma emoção para um sentimento, o sentimento significa que você já processou esta emoção e você quis ficar com ela. Então agora você vai atuar com a fonte de ira por dentro, que é de Deus? É da carne? Ok, não é de Deus. É pelo menos da carne, mas o que nós aprendemos é que o diabo vai tomar proveito deste sentimento e aí a coisa pode ficar pior. Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 8, é o segundo texto que está aí também, no próprio tópico 1, reação e decisão, tá? Você pode ver ali no texto, tem esses dois versículos. Colossenses 3, 5 a 8. Leiamos. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, o que nós vemos aqui, que me chamou a atenção neste texto, são duas palavras. A primeira, a palavra mortificai. E a segunda, que vai junto com ela, é despojai-vos de tudo. Por que me chamou a atenção? E eu vou circular essa como a segunda. Lembra que eu falei que a gente vai montar um quebra-cabeça aqui? A primeira eu coloquei próprios desejos lá em cima. A segunda vai ser essa aqui. Porque o caminho da Bíblia está dizendo, olha, você pode fazer alguma coisa quando você tiver estes sentimentos, essas emoções, quando esta realidade começar a aparecer em você. O que você pode fazer é mortificar os seus membros. É despojar você, ou seja, jogar fora, tirar de dentro de você de tudo isso. E ele diz do despojar, por exemplo, da ira. Joga fora, da cólera, que é a gritaria, da malícia, da maledicência, até das palavras torpes, que alguns de nós não vigiamos e continuamos a falar. Tudo isso, a Bíblia nos ensina a negar no controle nosso. Então, essa daqui é a minha decisão. E é o que eu chamaria de uma luta pessoal contra a carne. Não é assim? Luta contra a carne. Então, nós temos essas tentações, nós temos estes sentimentos que brotaram das tentações, e agora nós temos biblicamente uma saída. Qual é? É mortificar a nossa carne. Se a tentação foi na carne, eu digo não, eu não vou ceder, eu não vou fazer. E digo não, mortifico a carne para que o espiritual vença.
Vou me despojar. A minha reação normal com relação àquilo que a pessoa fez é irar e guardar a ira. Mas eu vou despojar de toda a ira. Então, é uma ação consciente de deixar. O segundo subtópico trata-se da emoção e pecado. Vamos ler aí, estamos na página 58. Diz: o fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. E para mim foi essa palavra-chave aqui. Pecados enraizados no coração. E eu vou marcar isso aqui, porque para mim é a terceira realidade aqui. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como a ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Aí ele dá o exemplo de Nabal e depois termina dizendo que Davi rogava a Deus que o livrasse da soberba. E ele dá o texto de Salmo 19:13, nós vamos ler. Eu vou colocar alguns textos aqui para você. Um é o que o pastor mencionou aqui, né? De Davi pedindo isso a Deus. Eu já vou escrever aqui para você poder tomar nota. Salmo 19:13, Tiago 4, 6 e 7, Lucas 6 e 45 e Marcos 7, 20 a 23. Todos estes nós vamos observar a essência destes sentimentos partindo de algo que está já guardado, já enraizado no nosso coração. Talvez nós não estamos conscientes que está enraizado, mas está lá. Vamos ler os textos. Salmo 19:13, o texto diz: também da soberba guarda o teu servo, para que se não asseioreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Ou seja, Davi sabia que a soberba é oposto ao relacionamento com Deus. Ninguém pode depender de Deus. Ninguém pode servir a Deus. E a gente até vai ler algum versículo ali que fala como Deus reage, né, com a soberba, né? E o fato é que ele, como rei, como uma pessoa conhecida, famosa, rica, né, é tentado com isso. Então, o que ele faz aqui é pedir: Senhor, guarda o teu servo, para que esta soberba que possa aparecer, no caso, parece que o caso dele não estava enraizado, mas quem sabe, de repente estava. Então, ele pede para não deixar esta soberba se assenhorar. E lembra que nós falamos lá no começo de Caim? Torna-se servo do pecado. Quem comete, quem dá vazão a estes pensamentos para virar sentimentos e você fica com ele e você atua sobre eles, então ali você já pecou e torna-se servo do pecado. Então Davi pediu: por favor, me guarda disso e não permita que a soberba se assenhoreie. Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7, o texto diz: antes da maior graça, porquanto diz, olha aí, Deus faz o que com os soberbos? Resiste. Dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que nós vemos aí? A pessoa que tem enraizada a soberba, Deus tem reação. Deus resiste, Deus não consegue, biblicamente isso é muito claro, se repete muitas vezes na Bíblia. Glória a Deus. Por que é contrário? Porque esta pessoa é dono de si, sabe mais do que todo mundo. O soberbo não precisa de ajuda. O soberbo não se sujeita. Então nós lemos o versículo 7, porque Tiago aí está falando da solução. Deus rejeita o soberbo, mas o conselho de Deus é: sujeite-se a Deus. Quem se sujeita a Deus sabe que nem tudo Deus vai aceitar da maneira que nós queremos. E toda vez que isso acontece, é forte para nós. Eu já fui negada por Deus muitas vezes. E cada uma destas vezes doeu, irmãos. Eu vivi semelhante, claro que não era de matar, mas o que Caim viveu. O meu rosto, o meu semblante mudou. Eu não me senti bem, pelo contrário. Não queria estar conversando com Deus quando eu fui negada daquilo que eu queria. Por quê? Porque é o meu plano, porque é o meu projeto. Então, o que vai acontecer aí? Conscientemente eu tenho que decidir. Como Caim teve que decidir. Como cada um de nós, em cada circunstância, nós temos que decidir. O que nós queremos?
Vamos ser soberbos em nós mesmos, no nosso próprio pensamento, na própria coisa que nós queremos? Ou nós vamos nos sujeitar a Deus? É dizer, Senhor, querer eu não quero. Entender, essa daí é a palavra tirada da minha boca mesmo. Eu digo, Jesus, entender, eu não estou entendendo nada. Mas o que eu vou fazer? Eu vou me sujeitar. O Senhor é Deus, não é? E, graças a Deus, em momentos mais fáceis, outros momentos muito mais difíceis de dizer isso, mas pela graça do Senhor, sujeitando-nos a Deus. Se nós resistimos ao diabo, que é quem traz muitas dessas tentações, né, aflorando na nossa vida e botando fogo, principalmente se a gente dá lugar na mente para deixar ela fomentar. Tá virando sentimento, o diabo, a gente acabou de estudar isso, ele vai tomar parte nisso aí. Então, tudo isso está acontecendo, ele diz, não, a saída é se sujeita a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Então, vimos o segundo versículo, Lucas 6,45, o texto diz, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, o que nós aprendemos aí? Há coisas que estão enraizadas no coração. E isto vai aflorar. Então, se as nossas emoções, se os nossos sentimentos não estão bons, um dos lugares, um dos problemas que pode estar acontecendo é o que está guardado. É o tesouro, bom ou mal, que está dentro do nosso coração. Porque do que está lá dentro é o que vai sair para fora. E eu termino com a palavra de Jesus mesmo. Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23. E dizia, o que sai do homem, isto é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de onde, irmãos? De dentro e contaminam o homem. A questão ali é porque estavam brigando lá com os discípulos de Jesus, porque estavam comendo sem lavar a mão. Ele diz, não, isso não contamina o homem, o que contamina o homem é o que sai de dentro. E aí nós aprendemos o que está enraizado no nosso coração, irmãos. Então nós não queremos maus pensamentos, nós não queremos ter esta vida de luta na cabeça. Nós precisamos nos livrar do que está enraizado lá. Só o Senhor pode libertar. Então nós precisamos buscar a Deus. Se nós encontramos que as nossas reações, os projetos da nossa mente, aquilo que veio de tentação, primeiro que se tentou é porque já tem alguma coisa, nós vimos lá em cima, a primeira palavra, né? Os desejos nossos. Ninguém é tentado por aquilo que ele não tem desejo. Começa por aí. Então já existem os nossos desejos, que talvez seja um nível superficial. Mas tem coisas que estão enraizadas em nós, como este caso da soberba e orgulho. Nós conhecemos algumas pessoas. E talvez nós sejamos esta pessoa. Uma outra coisa pode estar enraizada no coração e isso vai dar fruto. Por quê? Porque nós reagimos quando alguém toca, é tal da história, tocou no dedinho, tocou no fraco ou no forte, né? Desta pessoa, de mim, eu vou, né? Na mesma hora. Por quê? Porque eu fiz assim. Veja que Deus questionou a Caim. Caim, por que você, Ciro? Por que você está deixando isso? Aí, se a pessoa se olhar para dentro naquele momento com o temor de Deus, vai se questionar. O que estava cheio no coração desta pessoa que pensou, que projeta, que sente a vontade de matar alguém? O que é que pode estar no coração enraizado? Escute, por favor. Quão maculado, quão mal está o estado deste coração, quando o sentimento, ninguém sabe, você não falou palavra com ninguém, mas o sentimento é matar, é que a pessoa saia da igreja, que a pessoa morra, é que caia uma coisa na cabeça dela, é de morte. Quando nós sentimos assim, este ódio, esta reação, é porque algo está enraizado no nosso coração. Então nós estamos aprendendo, estamos vinculando emoções, sentimentos que agora são conscientes, com as origens disso, né? E uma delas é essa de ser enraizado no coração. Quando nós lemos o Auxílio de Vida Cristã aí, que com certeza está só na revista dos professores, né? Emoções e sentimentos, já mais por fim, na verdade, a última frase da primeira coluna e terminando na segunda coluna, ele colocou uma palavra que eu quero colocá-la aqui.
Ele escreveu o seguinte: o fruto do Espírito é o antídoto celestial. Então, nós já descobrimos de onde vem o problema. Vem emoções sobre nós, mas por causa dos nossos desejos. Então, já existe alguma coisa, assim, pecaminosa em nós. Que tudo bem, Paulo disse, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Tudo bem. Aí, vem o segundo estágio. De que nós temos, como Caim, talvez não chegar a matar, mas no sentido de processar e não se livrar, e muitos de nós vive neste momento com esta realidade. De sentimentos que você não gostaria que estivesse, de ter reações que você não entende e acaba com a sua vida, porque todos estes sentimentos que são maus, acabam com a gente, irmãos. Principalmente se alguém quer temer a Deus, não tem como, é terrível. Por quê? Porque não há comunhão com Deus, não há paz, mas mesmo quem não teme a Deus, irmãos. Maus sentimentos, sentimento de ódio, sentimento de ira, sentimento de soberba, mata o homem. É como uma gangrena, acaba com a vida da pessoa, né? Então, nós descobrimos que eles vêm enraizados no coração. E as saídas, a primeira saída nós já aprendemos. Pode vir da vontade própria. É um primeiro nível de saída. Mortifica o corpo. Diga não. Mas há uma saída espiritual que o autor também nos leva a este caminho. E ele diz aqui, o fruto do Espírito é o antídoto celestial. Quem se lembra do fruto do Espírito? Gálatas 5:22, não é assim? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e esperança. Ele diz, contra isso não há lei. Ok. Todas estas coisas aí que são o fruto do Espírito em nós, não permitem, são contrárias a emoções, mas a sentimentos maus. Aquele que é temperante, aquele que é manso, não tem reação de ira, de ódio, de contenda, né? E assim por diante, eu podia fazer vários exemplos aqui. Mas a pergunta maior é como conseguir o fruto do Espírito? Porque na realidade da nossa vida é que aqui já está o pensamento, a maledicência, a mácula, a raiva da pessoa pelo que aconteceu e etc. E tudo isso já está aqui dentro de nós. Tá bom, irmã, está enraizado, então agora o que eu faço? Está enraizado, presta atenção. Se vem de fruto da raiz, nós temos que clamar por cura espiritual. Ok? Você tem que clamar a Deus por cura espiritual. Senhor, eu preciso de cura. E tem uma coisa. Esta cura não tem outra fonte. Há curas, como curas do corpo físico, que Jesus pode fazer, mas o médico também, um remédio também pode trabalhar para solucionar. Há curas emocionais da área emocional, que Jesus pode fazer, mas que talvez o seu pensamento, o seu entendimento, algum trabalho, como disse aqui no tópico 3, né, a gestão emocional, há algum tipo de ajuda e possa ajudar em alguma coisa. Mas causas espirituais não têm outra saída. Então, o conselho que nós temos que dar a nós mesmos, bíblico, e aos nossos alunos, glória a Jesus, é que se a raiz disso está enraizada em nós, tá lá uma raiz preso, não sai, nós estamos morrendo por dentro nessa realidade, vamos orar e clamar em nome de Jesus, para que Deus nos cure, cura nesta área. E nós vamos sentir, vamos trabalhar na liberdade de conseguir orar por aqueles a quem nós odiamos, com quem nós reagimos, que são os nossos irmãos. O vínculo da Bíblia de comunhão com Deus relacionada com a comunhão dos irmãos me perturba, porque eu não gostaria que Deus fizesse isso. Mas ele une as duas coisas em tantas dimensões, em tantos textos, que eu tenho que ficar... Ai, meu Deus. Por exemplo, o perdão. Ele diz, se você não perdoar o teu irmão, eu não te perdoo.
Jesus falou isso, irmã? Falou. Não selecionei porque eu estou falando agora aqui do que eu estou me lembrando. Mas você pode buscar o texto aí, eu posso achar para você também, né? Falou sim. João, muitas vezes ele diz, se você diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, você é um mentiroso. O amor de Deus não está em você. Se andarmos na luz, como ele na luz está, ou seja, sou de Deus, eu sou da luz. Ah, é? Pois se você está andando na luz, então nós temos o quê? Quem se lembra desse versículo tão conhecido? Temos comunhão uns com os outros. E não deixa de fora os trabalhosos. Que sou eu sou trabalhosa em algumas maneiras. Que é você, que também é trabalhoso em algumas maneiras, em algumas coisas. Cada um de nós somos. Tem alguns que são trabalhosos em muitas coisas, né? Mas às vezes é uma coisa, mas por acaso deu de a gente chocar exatamente com aquela coisa. Com pessoas que também precisam ser curadas, com pessoas que também precisam da ajuda de Deus. Então veja aí, por favor, qual é a solução? Precisando de cura, você vai pedir a cura a Deus, até você conseguir orar livremente por esta pessoa, que provavelmente também precisa da ação de Deus na sua vida. Amém? Mas vamos voltar ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a coisa mais simples. É a coisa mais simples. Por quê? Porque é natural. Presta atenção. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. Aonde o Espírito Santo está, ele naturalmente vai fazer o que ele é, ele vai ser quem ele é, ele vai frutificar o que ele é. Uma árvore vai dar o fruto que é próprio dela. E claro, estamos usando as palavras da Bíblia, chamou de fruto, né? Então, quando nós temos o Espírito Santo em nós e nós não negamos o seu crescimento, não impedimos que ele atue, naturalmente ele vai frutificar. Pronto. Como ter o fruto do Espírito evidente na nossa vida? Nós já temos o Espírito Santo. Então, escute, procura o que é que nós estamos fazendo que está impedindo. Pecado? Impede. Impede. Decisões para o lado errado? Impede. Porque o Espírito Santo, com certeza, falou para você, como Deus falou com Caim, que não está bem assim. Falou ou não falou? Você sabe, eu sei que não está bem. E por isso que a gente fica, ai meu Deus, mas como que eu vou fazer? Então tira esta tampa e deixa que o Espírito Santo vai frutificar. Qual é a segunda coisa para uma árvore crescer e frutificar? É o alimento. É o alimento. É o alimento. Como é que se alimenta o Espírito, a vida espiritual? O trabalho do Espírito Santo em nós? É pela palavra, irmãos. Leia a palavra, ouça a pregação, volte aí aos cultos de meio de semana. Medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, ela é a fonte de vida. E o Espírito Santo vai usar esta fonte, né, para esta saúde espiritual nossa. E o fruto, deixa eu dizer para você, é automático. Esta é a beleza. Você não precisa se esforçar, é a mesma coisa que acontece na botânica. Se você dá o que a árvore precisa, você plantou, né? Plantou, tá lá, que por acaso quem plantou não foi você, foi Jesus que botou o Espírito Santo dentro de nós, mas plantou. Você não impediu a árvore de crescer, não cortou ela fora. E está regando esta árvore, é o alimento dela. Né? E no coração, que é a terra, lembra que o Senhor Jesus falou da terra do coração, do semeador da terra? Terra boa e terras cheias de problemas, cheia de pecado, cheia de coisa, terra que amou o mundo, não é isso? Para matar a planta. Se nós não matarmos, ele vai frutificar, irmãos, porque é a natureza dele. Então, o fruto do Espírito é o antídoto celestial. Então, não impeçamos e vamos alimentar. Presta atenção, é simples. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, a gente não quer. Você prefere ler um livro, como diz o pastor aqui, das autonomia humana, né? A falsa autonomia humana. Você prefere ler como de se livrar dessa emoção. E vem palestrante, e vem pastor, e vem pastora, e vem seminarista, e vem a baladista, e vem o raio que os parta, e a gente está prestando atenção em cada seminário. Cura da alma foi o assunto top por décadas na igreja.
tanto seminário de cura da alma e eu pergunto por que as almas ainda não estão curadas plenamente todas? Continua todo mundo aí com as almas massacradas. Porque isso não resolve, irmãos. O que resolve é que nós estamos aprendendo a palavra de Deus aqui. Aleluia. Então, primeira coisa, peça cura a Deus, a quem pode curar. Segunda coisa, mortifica o corpo, tira a tampa, tira o pecado, se arrepende, se humilha, se sujeita a Deus. E alimenta da palavra. Irmã, mas e a palavra vai resolver esse assunto porque não está falando dessa técnica? Vai, irmã, olha, você lê um versículo que você diz não tem nada a ver. Leia e leia outro, e leia outro, e leia outro, e leia outro, leia a palavra e você vai ver com os seus olhos. Se nós tivermos humildade de caminhar o caminho de Deus, nós vamos ver o obrar de Deus e vamos dar glória a Deus, aleluia. Não vai ser o livro de A nem de B que vai dizer, ai, consegui sair porque fulano de tal e o livro tal. Não! Vamos no caminho de Deus e o nosso Deus vai obrar a nosso favor e nós para sempre daremos glória a Deus, aleluia. Então o último tópico aí, número 3, é a tentativa humana, né, ou humanista, eu diria, da gestão emocional. Você pode ler este tópico aí com os irmãos. Eu já falei dele aqui, o que é. Mas eu vou te dar o último, né? A tentativa humana. Este aqui. Mas o último que eu vou dar para você, que está baseado no segundo subtópico aqui. Na última frase aí, o pastor diz, quando há esta disposição, eu estou na página 60, depois do que está escrito em parênteses 2 a 4, né? Diz, quando há essa disposição interior, e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas e de um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7, a paz de Deus guarda os nossos corações e sentimentos. Qual a terceira, para nós aqui, chave da vitória? Né? É a confiança em Deus. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, não tem lugar para ansiedade, por quê? Porque eu confio em Deus. Não tem lugar para eu ganhar a briga contra aquele irmão, contra aquela irmã, por quê? Porque eu confio em Deus. Não tem lugar para minha soberba, por quê? Porque hoje eu vivo, amanhã eu posso estar no hospital e eu confio em Deus. Então, se o meu caminho está entregue ao Senhor e eu confio nele, ele vai fazer do jeito dele. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, ou seja, te engrandeças, te ensoberbeças no teu próprio entendimento. Todos nós temos, nós lemos, nós estudamos, nós escutamos, nós temos porque Deus nos deu capacidade. Mas o mesmo Deus que nos deu capacidade diz, olha, tem a sua capacidade que eu dei, mas não te estribes. Não queira na tua capacidade superar a capacidade e a sabedoria de Deus. Então, te humilha diante de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Irmão, a confiança no Senhor é óleo, remédio para o nosso umbigo, irmãos. Você está atribulado com alguma coisa, vai ler os Salmos, irmão. E não é porque Salmo é poético, não. É porque Davi lá fala muitas vezes do tanto que ele estava atribulado. E no final da maioria destes Salmos, ele termina dizendo, mas eu confiei no Senhor, eu decidi confiar no Senhor. E o Senhor foi fiel a este servo e vai ser fiel a nós também. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então a confiança em Deus, que este Deus é bom. Apesar do que eu possa estar sofrendo, Deus me permitindo passar, ele é bom. Ele é a minha fortaleza na angústia, minha fortaleza tem que estar nele. Então é por isso que eu vou cantar, é por isso que eu vou orar, é por isso que eu vou continuar indo na igreja, porque ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. E ele conhece aqueles que confiam nele. Você pode imaginar quanto Deus se agrada? Por favor, pare um pouquinho para pensar. O que é andar por fé? É crer no que você não vê da parte de Deus. É confiar
confiar nele, é confiar na palavra dele, feito Pedro. Quando Jesus disse, vem sobre as águas, é confiar que o que me chamou vai permitir que aquilo aconteça. Você pode imaginar a alegria de Deus quando nós confiamos. Não estamos vendo a saída, não estamos vendo o resultado, não estamos vendo o problema desaparecer. Os olhos não veem. Aí é que a fé entra. É quando diga, Senhor, eu não estou vendo, eu não estou entendendo, mas eu confio em Ti. E Deus pode fazer como Ele quiser. Ele pode fazer imediatamente, Ele pode fazer em uma semana, Ele pode fazer em um ano. Mas o fato é que o tempo vai passar e um dia você vai olhar para trás, como eu, muitas vezes, e ainda vou viver outras vezes essa mesma realidade, e ver a mão de Deus operando em favor daqueles que confiam nele. Então, as duas soluções para nós, com relação aos problemas das nossas emoções e sentimentos, é cuidar do que está dentro, porque é do desejo e é do que está enraizado que estes problemas vão aflorar. A tentação pode até vir porque passou algo diante dos meus olhos, mexeu com a minha carne e pá. Mas se tudo bem, está bem limpo aqui dentro, bem regado com a palavra de Deus, uma vida espiritual, você vai reagir na mesma hora, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Agora, se há enraizados, se há problemas, se os nossos desejos estamos tão alimentados com as coisas carnais, o que vai acontecer? Nós vamos aflorar, pensar naquilo, e aí o sentimento acontece, aí você vai até sonhar, e aí você vai até ter mais sentimentos, e vai bolar um plano até que o pecado seja concebido, porque este é o caminho. Mas se nós mortificarmos a carne, é não carne. Se nós deixarmos o Espírito Santo aflorar, tirar o pecado para que ele aflore, não é? Regar com a palavra de Deus, alimentar, clamar a Deus por esta cura, a Ele. E se não funcionar só na oração, faça um jejum. Senhor, eu quero a minha liberdade, eu quero a minha libertação, ok? Você não precisa de profeta nenhum para te dizer que você vai ser libertado, não. A palavra de Deus está dizendo, faça um jejum. E o Senhor vai te dar, porque isso é submeter-se a Deus, à maneira de Deus. Glória seja dada ao Jesus. E a confiança nossa. Não procure outra coisa mais. Deixa para lá, joga fora estes livros. Não vai mais a seminário nenhum disso, não precisa mais. Confia em Deus, se alimenta da palavra de Deus. Queridos irmãos, o que nós podemos fazer de mais importante na escola dominical não é informar os alunos, não é falar dos temas psicológicos, da psicologia humana, diferenciar emoções e sentimentos, isso é de menos. É importante, é um conhecimento, mas é o de menos. A informação ela é importante, Deus nos deu a razão para trabalhar nisso. Mas a formação é o mais importante. Porque Deus formou pessoas, tratou com pessoas durante a vida e formou. A pessoa já tinha no seu coração a tendência de servir a Deus, o desejo de servir a Deus, mas Deus trabalhou na formação de servos. Quando nós somos formados, forjados por Deus, na presença de Deus e debaixo, submetidos à palavra de Deus, ninguém pode tirar isso de nós. Aí o ensino, professor, vai fluir. Por quê? Porque sai da nossa vida, sai de dentro, sai de uma formação. A informação qualquer um pode encontrar em qualquer lugar. Nós podemos encontrar, os alunos podem encontrar. Mas a formação, só o Espírito Santo e este trabalho pode ser feito por Ele em nossas vidas. Que Deus te use como um agente de formação junto, em parceria com o Espírito Santo de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para ensinar esta palavra com autoridade, com graça, com ousadia, para que estes alunos sejam formados. Isso é que é importante. É vida. É vida, é vida. Eles aprendam a ir comer na palavra e usufruir daquilo que nós temos nessa lição. O nosso pastor nos permitiu, não é, aprender destas fontes de saída destes problemas que, como diz na introdução aqui, são tão comuns hoje no nosso meio, que Deus possa nos dar a vitória que é garantida, aleluia, por Deus, em nome de Jesus. Amém.